Oi, prof. É a Isabela do quarto formação. E hoje eu vou falar sobre a cultura material e imaterial ou patrimônio histórico. Depende, tem gente que chama de jeitos diferentes. E eu vou ler o que tá escrito aqui. A cultura material e imaterial representam os dois tipos de patrimônio cultural e que juntos constituem a cultura de determinado grupo. Igual eu disse, tem gente que chama de patrimônio cultural, tem gente que só chama de cultura material e imaterial. Depende, tá certo de qualquer jeito. A cultura material está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obras de arte e igrejas. Já a cultura imaterial está relacionada com elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Ambas possuem aspectos simbólicos, postos que carregam a herança cultural de determinado povo, ao mesmo tempo que promovem sua identidade. Cultura material. Associada aos elementos concretos de uma sociedade, está a cultura material ou patrimônio cultural material. Igual eu disse, de qualquer jeito, tá certo. Esses elementos foram sendo criados ao longo do tempo e, portanto, representam a história de determinado povo. Diversas edificações, objetos artísticos e cotidianos fazem parte da cultura material, os quais são classificados de duas maneiras: bens móveis, que podem ser transportados e reúnem os acervos e coleções. Eu vou colocar exemplo também no final do vídeo, como sempre. E bens imóveis, são estruturas fixas e representam os centros históricos, sítios arqueológicos e etc. E em 1972, ocorreu em Paris, França, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. O evento alertou para a importância do tema, bem como da salvaguarda do patrimônio mundial. Veja o seguinte trecho da convenção que define o conceito de patrimônio cultural material. Artigo 1. Para fins da presente convenção, serão considerados como patrimônio cultural os monumentos, obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de caráter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Os conjuntos, grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade e integração na paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Os locais de interesse, obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. Eu vou citar alguns exemplos de bens materiais aqui, só citar. Depois no final do vídeo eu coloco as fotos de tudo que eu já falei e de todos os exemplos possíveis. Eu coloco tudo no final do vídeo, daí eu já tô explicadinho lá. Exemplos de bens materiais: vestimentas, museus, teatros, igrejas, praças, universidades, monumentos, obras de artes e utensílios. Cultura imaterial. Associada aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social, está a cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial. Igual eu disse, pode falar tanto cultura ou patrimônio, tá certo? Como você aprendeu, tá certo. Este representa os elementos intangíveis de uma cultura. Sendo assim, ele é formado por elementos abstratos que estão intimamente relacionados com as tradições, práticas, comportamentos, técnicas e crenças de determinado grupo social. Diferente do patrimônio material, esse tipo de cultura é transmitida de geração em geração. Ou seja, uma dança que é uma cultura da sua família, você vai passando isso de geração em geração, isso é uma cultura imaterial, porque você não tem algo físico que represente isso, é uma cultura que você vai passando de geração em geração. Algum costume que tua família tem, ele vai passando, algum ritual, tipo, é uma coisa que vai passando de família em família, é considerado uma cultura imaterial. Vale notar que a cultura imaterial está em constante transformação, uma vez que seus elementos são recriados coletivamente. Isso faz com que o patrimônio intangível seja muito vulnerável. Por esse motivo, muitos programas e projetos vêm sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo com o intuito de levantar e registrar essas práticas.
Em outubro de 2003, na cidade de Paris, França, ocorreu a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material. Esse evento representou um grande avanço para o entendimento da importância desse conceito. Daí eu vou ler um trechinho aqui sobre a cultura imaterial. Entende-se por patrimônio cultural e material as práticas, representações, expressões, conhecimentos e competências, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhes estão associados, que as comunidades, grupos e eventualmente indivíduos reconhecem como fazendo parte do seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural e material, transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade humana. Artigo 2º, Definições. Exemplos de bens imateriais: danças, músicas, literatura, linguagem, culinária, rituais, festas, feiras e lendas. Que são culturas que você pode ir passando de geração para geração, são histórias que elas podem mudar. Tipo, lenda, várias pessoas conhecem a mesma versão, tipo, várias versões diferentes da mesma lenda. Isso é uma cultura imaterial, porque foi passada de geração em geração e algumas pessoas aprenderam de forma diferente. Exemplo de cultura material no Brasil: Museu Histórico Nacional, que fica no Rio de Janeiro, Conjunto Arquitetônico de Paraty, também fica no Rio de Janeiro, Pelourinho, que fica em Salvador, na Bahia, Teatro Municipal Casa da Ópera, que fica em Ouro Preto, Minas Gerais, Universidade Federal do Paraná, que fica em Curitiba. Exemplos da cultura imaterial, também no Brasil, enfim: roda de capoeira, Círio de Nazaré, carnaval, samba, samba de roda e frevo. E eu vou deixar várias fotos de exemplos agora no final do vídeo. E é isso.